Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. A palavra do Senhor nos diz: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Que Deus abençoe, queridos, a sua palavra. Eu pergunto, você acredita que as pessoas podem mudar? Você acredita nisso, que as pessoas podem mudar? Queridos, eu tenho visto, em geral, pessoas tão decepcionadas às vezes com a própria vida, decepcionadas com o casamento, decepcionadas com as pessoas mais próximas delas, pessoas às vezes infelizes. E por mais que você converse, você fale, você aconselhe, você oriente, a pessoa procura psicólogo, procura terapeuta, procura psiquiatra, toma medicamentos. A pessoa ela não consegue ver nenhum tipo de melhora na sua própria vida. Tenho visto muita gente assim, não sei se é o seu caso também, se você tem visto gente assim, jovem, meia idade, idosos, pessoas deprimidas, pessoas tristes, pessoas sem muita perspectiva de vida. E às vezes o que acaba acontecendo é que, pelo fato das coisas do tempo ir passando e as mudanças não ocorrerem, a pessoa acaba assumindo uma posição de incredulidade em relação a qualquer possibilidade de uma mudança real acontecer na sua própria vida. Mas, por outro lado, eu também vejo, às vezes, estas mesmas pessoas perplexas, porque elas não conseguem entender como algumas pessoas podem ser felizes com tão pouco. Como algumas pessoas podem viver um bom casamento. Aliás, essa semana mesmo eu recebi essa pergunta na segunda-feira. Estava sentado na cadeira da dentista e ela me perguntou assim: pastor, por favor, me conta qual é o segredo de um casamento feliz? Porque eu estou desacreditada. Ela tem 33 anos. Não consegue encontrar uma pessoa. Já namorou e não consegue encontrar alguém. E ela falava assim para mim: porque eu só tenho visto gente se separando, pastor. Vejo colegas que se casam e se separam, casamentos truncados. Existe mesmo essa coisa de casamento que dá certo? Olha só que pergunta que ela me fez, né? Às vezes chegam até a pensar no seguinte: quem dera ter uma vida como daquela pessoa, que olha para aquela pessoa que parece que deu certo, né? Aquela pessoa parece que deu certo, aquele casamento parece que deu certo. Então olha e fala assim: eu queria ter tanto a vida daquela pessoa, eu queria ser como aquela pessoa, eu queria ter um casamento igual dela, uma vida igual a dela. O problema, queridos, é que até chegamos a fazer algumas considerações em relação a tudo isso. Porém, logo eu percebo nas conversas com essas mesmas pessoas que elas começam a racionalizar negativamente. Isso pode até acontecer com alguém, mas comigo não vai dar certo. Isso não é para mim, isso nunca vai acontecer comigo. E aí a pessoa ela entra numa paralisia total. E ela vai empurrando a vida, o casamento, a vida familiar, a vida profissional, tudo que diz respeito a ela, ela vai empurrando meio com a barriga. Que ela precisa trabalhar, se ela se separar, tem uma série de coisas, mas ela não é feliz.
não é feliz e acaba mendigando alguns momentos passageiros de alegria para então voltar àquela vida minguada, que é a vida do dia a dia, aquela rotina que parece que todo dia é segunda-feira, sabe? Parece que todo dia é segunda, sexta nunca chega, né? Na vida da pessoa. Sabe alguma coisa assim? Tem gente assim. Tem gente assim. Eu espero que você não seja assim. Mas se porventura você está vivendo de alguma maneira assim, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, seu relacionamento amoroso, na sua vida como um todo, eu quero dizer que não é para ser assim. Jesus Cristo veio a esse mundo, queridos, para mudar a nossa história, para começar coisas novas em nossa vida. Os discípulos, os primeiros discípulos, quando nós olhamos para eles, nós precisamos compreender que eles não eram diferentes de nós. Eles não eram. Eles estavam expostos às mesmas crises, aos mesmos dilemas que nós também experimentamos no nosso dia a dia, na nossa vida. E Jesus sabia disso. Jesus sabia da realidade deles. O que eu e você passamos, eles também passavam. A maneira como nós elaboramos o nosso pensamento, racionalizamos, né, as coisas que vão passando pela nossa mente, eles também tinham. Era um outro mundo, diferente em alguns aspectos do nosso mundo, dos dias de hoje, mas de certo modo, em termos de sentimentos, de lutas interiores, na questão profissional, familiar, eles também tinham lutas. Passavam por problemas com governos. Vamos lembrar que eles eram basicamente dominados pelos romanos. Eles tinham que pagar altos tributos. Era uma pobreza extrema, a maioria deles viviam de uma maneira muito simples. E Jesus, sabendo de tudo isso, Jesus os alertou que logo depois que Jesus fosse preso e crucificado, o que aconteceria com eles? Todos eles iriam abandonar Jesus. Todos iriam ser tomados de medo, de desesperança, de sentimento de culpa e de sentimento de fracasso. Porque eles haviam colocado a esperança deles num homem, num grande líder, numa pessoa que lhes inspirou durante 3 anos e meio, que eles andaram com Jesus, mas morreu. Basta você ler o relato ali de Lucas capítulo 24, quando fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, que você vai se lembrar disso. Que eles haviam perdido toda a esperança. Toda a esperança. Isso, mais uma vez, diz o quê? Que eles não eram diferentes de nós. Não eram diferentes de nós. O problema é que quando nós lemos os evangelhos, às vezes a gente tenta romantizar essas histórias. A gente olha para Pedro, a gente olha para João, para Tiago, né, para Tomé, e a gente parece que vai romantizando. Então a gente destaca em geral as partes boas do que a gente se lembra deles e vai minimizando ou tratando de maneira quase infantil os problemas tão graves que eles passavam, que são semelhantes aos nossos. E aí o que a gente faz? Diante deles, a gente superdimensiona as nossas próprias fraquezas, como se nós fôssemos muito mais fracos do que eles. E que as pessoas com as quais nós convivemos são muito piores que as pessoas que eles conviviam. Não eram e não são. As mesmas fraquezas que eles tinham, nós temos. E as mesmas dificuldades que eles encontravam para viver relacionamentos saudáveis, nós também encontramos. Não há absolutamente nada diferente em relação a isso. Mas se nós começamos a romantizar a vida espiritual, e ela não é para ser romantizada, ela não é um conto do Shakespeare, não é para ser romantizada, a vida cristã é real. A vida cristã é dura muitas vezes, tem sofrimentos, tem muitas lutas. Mas se nós começamos a romantizar e até deixando para amanhã uma mudança, esperando primeiro que as coisas mudem dentro de nós, para depois assumirmos um compromisso com Jesus, nunca vai ter mudança.
Porque essas mudanças, elas não dependem, de certo modo, só de nós. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Essas mudanças não dependem só de nós. Mas há algo também que nós precisamos fazer. Quando Jesus diz aos discípulos, voltem para Jerusalém e esperem, fiquem lá. Não vão tentar fazer as coisas do jeito de vocês, não vão ali buscar resolver os conflitos, os problemas, ali imaginando que vocês tendo umas boas ideias ali, sentando num grupo, se reunindo e tendo as boas ideias, vocês vão conseguir resolver os problemas do mundo. Vocês não vão. Mas eu tenho algo muito especial para a vida de vocês. E eu quero que vocês esperem que eu vou enviar a promessa que eu prometi a vocês. Então, queridos irmãos, nós precisamos, quando lemos a Bíblia, nós devemos olhar para estes personagens bíblicos, que nós temos muitas vezes como os nossos grandes heróis, lembrando que estes grandes heróis, e não tem problema a gente olhar para eles e admirá-los, um dia estaremos com eles para a glória do Senhor, mas quando olharmos para eles, nós precisamos olhar do ponto de vista humano, como eles eram. Nós não podemos divinizá-los, como se eles estivessem tão distantes da nossa realidade que nós jamais seremos como eles. Queridos, se nós lermos com muita seriedade a palavra de Deus, nós vamos ver que alguns pecados que estes homens caíram, talvez nunca tenha passado pela sua mente você fazer. E quem os levantou? Não foram eles que se levantaram. Foi a graça maravilhosa de Cristo que os levantou e os transformou. Então, quando você olhar para você, comparando-se aos personagens bíblicos, por favor, entenda, eles são iguaizinhos a nós. Não são nem melhores, nem piores. São pecadores como nós, que necessitam da graça de Deus para viver. Necessitam do poder do Espírito Santo para viver uma vida nova. Não foram eles que se autoproduziram como homens de Deus. Foi a graça maravilhosa de Cristo e o poder do Espírito Santo que transformou aquela gente que era igualzinha a gente no que eles se tornaram. E por isso nós podemos dizer aqui, que existiu na vida deles não só um antes de Cristo e um depois de Cristo. A gente vai ver que existiu na vida deles um antes do Pentecoste e um depois do Pentecostes. Essa é uma verdade que nós temos. Antes do Senhor Jesus Cristo ser crucificado, Ele trouxe uma palavra muito especial aos discípulos. Ele disse assim: eu não os deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo ia habitar dentro deles, estar com eles todos os dias. O Espírito Santo iria ajudá-los, não só iria trazer uma nova vida para eles, mas iria ajudá-los a viver essa nova vida. Porque eu recebi um presente aqui nessa noite, Ó, que beleza, Eu recebo um presente, mas digamos que eu vou para casa, eu não abro o presente. Eu não tiro o presente da caixa. Eu nem sequer utilizo o presente. Você sabe que muitas vezes a gente age assim com o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos um presente maravilhoso, o próprio Deus veio habitar dentro de nós, mas às vezes nós nem sequer sabemos quem é o Espírito Santo direito, nós não conversamos com o Espírito Santo, nós não pedimos ajuda do Espírito Santo. Se ficamos doentes, o que nós fazemos? Não oramos para o Espírito Santo, nós vamos logo no médico, tomamos logo um comprimido. Por quê? Porque nós nem sequer pedimos ajuda dele, nós nem lembramos às vezes que ele está aí. Então, se nós estamos tristes, abatidos, nós não oramos pedindo ao Espírito Santo que Ele renove a sua alegria dentro de nós, através da comunhão com Ele. O que é que a gente faz?
A gente sai, vai dar uma volta, vai assistir um filme, vai procurar alguém para nos fazer alegres. Quando nós temos dentro de nós o maior tesouro que o ser humano jamais recebeu, que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Então Jesus faz a promessa. E por que Jesus faz essa promessa? Voltem para Jerusalém e esperem a promessa. Porque Jesus conhecia a natureza daqueles homens, como Ele também conhece a nossa natureza. Ele sabia que aqueles homens não teriam condições de continuar vivendo sem a presença de Jesus. Que eles não conseguiriam dar continuidade à obra do Senhor sem o próprio Senhor junto com eles. Então Jesus fala: esperem, eu vou voltar. E Ele volta, num primeiro momento, na pessoa do Espírito Santo. Ele volta ali naquele dia. Algo extraordinário acontece naquele dia, queridos. Porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade, essa pessoa muitas vezes que trabalha em silêncio, que a gente não vê, mas que está presente, ela veio habitar dentro deles. Eles andaram com Jesus, eles viram os milagres de Jesus, eles presenciaram coisas extraordinárias que Jesus fez. Porém, queridos, eles precisavam ser habitados pelo Senhor. Não só andarem com o Senhor, mas eles precisavam da habitação do Espírito de Deus dentro deles, para que eles pudessem experimentar a mudança dentro deles. Às vezes nós ouvimos as pessoas contarem para nós coisas extraordinárias. Casamentos que são transformados pelo poder de Deus. Pessoas que são curadas. Ontem nós fomos na casa do seu João Corrale. Os irmãos que puderam estar lá e outros irmãos que foram visitar o seu João, viram o seu João de cadeira de roda, não podendo andar, não podendo falar, não conseguia comer sozinho, não vinha mais à igreja. E o seu João tem 82 anos. Ele não vinha mais à igreja, que ele tinha vergonha de vir, de tanto que ele tremia. E de repente a gente vai lá na casa do seu João, o seu João andando, conversando, falando, brincando, comendo, fazendo tudo. Você fala: o que aconteceu? Ah, foi o médico. Que o médico? Foi um milagre na vida dele. Um milagre do Senhor na vida dele, queridos. Então a gente vê, às vezes, o milagre, ele está ali diante dos nossos olhos. Mas a gente percebe que isso não é suficiente. Não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque é no outro. Porque aconteceu com o outro. Não aconteceu comigo. Aconteceu com o outro. E você espera que algo aconteça com você. Nós queremos isso, que algo aconteça em nós. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele não veio apenas para dar a vida dele lá na cruz em nosso lugar. Jesus Cristo queria dar a vida dele para nós, para viver em nós. Não apenas lá, há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Não. Jesus, Ele deu a sua vida lá. Mas Ele quer habitar hoje em nossos corações por meio do seu Espírito. Então Jesus, Ele teve que morrer por nós, teve que ressuscitar ao terceiro dia, teve que subir ao céu e teve que enviar o Espírito Santo para tudo isso se tornar possível. E aí então Ele diz, antes de subir: voltem para Jerusalém e esperem a promessa do meu Pai. E o que os discípulos fizeram? Eles obedeceram. Eles voltaram para Jerusalém e ficaram ali esperando. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Eles não sabiam quantos dias seria. Você está quantos dias com a perna assim? 11 dias. Dá um desespero, não dá? Dá um desespero.
A gente começa assim, dá aquele comichão, uma ansiedade, tem que ficar esperando quando vai chegar. E aquela situação, eles tinham que esperar, simplesmente esperar. Como é difícil esperar, não é, irmãos? A gente não gosta de esperar. Por isso que hoje é tudo muito rápido. A gente tem o celular, a gente quer fazer tudo rapidinho. Se você vai no médico, né? Espera um pouco, tem uns lugares que não é fácil mesmo. Mas você espera um pouquinho, já começa a te dar um negócio. Já começa a dar ansiedade, já dá vontade de ir embora, já dá vontade de ficar bravo, ir lá discutir com as pessoas. A gente não tem paciência. Só que o nosso Deus, Ele não age dessa maneira em nossas vidas. Quando Ele disse, vocês esperem, eles tinham que esperar. E quando aconteceria? E essa é a questão, o Senhor não fala, ó, daqui 10 dias. Podia demorar mais. Abraão, ele falou, espera que eu vou te dar um filho. Demorou quanto tempo? 25 anos. E Abraão esperou? Esperou, mas também teve falhas no meio desse processo todo. Não é verdade? A gente só lembra que Abraão esperou, que lindo, nasceu Isaac, mas teve o problema lá com Agar. Você está entendendo que mesmo os nossos grandes heróis, eles tiveram no meio disso tudo, desvios, problemas, algum tropeço. Mas como aquele que fez a promessa era fiel, eles continuaram, se levantaram e voltaram para o lugar onde deviam ficar, esperando. Essas pessoas, queridos, esses homens e mulheres, 120 irmãos ao todo, que estavam esperando a promessa. Eles eram como gravetos secos esperando serem incendiados. E quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, eles estão todos ali esperando a promessa. Aqueles gravetinhos, tudo sequinho, esperando o fogo descer. E o Espírito Santo desce sobre eles. O que diz a Bíblia? Que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E algo mudou completamente na vida deles a partir daquele dia. Não é que eles não tiveram mais crises, não tiveram mais lutas. Não foi isso que mudou. Aliás, muitos problemas aumentaram. A perseguição aumentou. Outros problemas financeiros também aumentaram. Porém, agora havia algo dentro deles, interiormente falando, algo lá dentro, que lhes dava força para poder viver, para poder ver todos esses problemas da vida e não ficarem desanimados, não ficarem deprimidos diante dessas lutas, porque o Espírito Santo de Deus estava ali, agindo dentro deles, e eles entenderam o seguinte, que essa experiência de ser cheio do Espírito não é uma coisa que acontece apenas no momento da nossa vida e acabou. Quando você lê o livro de Atos, começa no capítulo 2 falando e ficaram cheios do Espírito Santo, mas daí você vai mais um pouquinho para frente e você vai ver assim, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Daí você vai para outro capítulo e vai dizer, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que isso está querendo dizer? Que o Espírito Santo, ficar cheio do Espírito Santo, uma vez na vida, não é suficiente. O Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo, esse fortalecimento que o Espírito Santo traz para a vida, tem que ser diário. Às vezes você fica muito bem uma semana, um mês, cheio de gás, cheio de vida, cheio de alegria. Você quer fazer tanta coisa para a glória de Deus, mas chega no outro mês você não está do mesmo jeito. E aí você começa a questionar, o que foi que me aconteceu? É que aquela experiência que você teve ali, ela precisa ser renovada. Renovada. E aí Paulo vai dizer lá em Efésios, enchei-vos do Espírito.
Então é uma coisa continuada, é um processo contínuo na nossa vida. Se eu tenho sede, o que eu faço? Eu pego um copo d'água e bebo. Se você tem sede do Espírito, o que é que você tem que fazer? Encher-se do Espírito. Vá até a presença de Deus em oração, ore, busque o Senhor, renove a sua vida com Deus diariamente. Essa é uma necessidade diária na nossa vida. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, é uma coisa tão extraordinária que não tem muito como explicar. As próprias pessoas que estavam do lado de fora vendo o que acontecia, perguntavam assim: o que quer dizer isso? O que é isso que está acontecendo com esse povo aí? Não tinha muita explicação. Pedro vai começar a falar: olha, o que está acontecendo é a profecia de Joel que está se cumprindo, ele vai trazer ali a palavra de Deus e tudo mais, mas eu penso que a pergunta, o mais correto aqui, é a pergunta que o povo faz depois de ouvir o sermão de Pedro. Eles fazem uma pergunta, capítulo 2, por favor, de Atos, versículo 37. Capítulo 2, 37. Pedro faz uma pregação a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Por que Jesus morreu na cruz? Por que ele ressuscitou? Ele faz uma pregação evangelística, colocando Cristo no centro da vida e da história. Quando eles ouvem, olha o que acontece. Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante disso tudo, o que a gente tem que fazer? Aí Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É simples, é muito simples. Como que eu posso receber isso? Como que eu posso ficar cheio do Espírito? É isso que Pedro está respondendo a eles. Nós queremos isso para a nossa vida, mas como que eu tenho que fazer? Quanto que custa? Onde que eu tenho que ir? Se fosse assim, às vezes as pessoas até fariam, né? Mas, queridos, não custa absolutamente nada, não tem dinheiro que compre o Espírito Santo. Simão, o mágico, quis comprar, Elimas, né, o mágico, quis comprar ali o dom do Espírito. E diz a palavra do Senhor que ele fica cego por um tempo, por uma palavra trazida pelo apóstolo Pedro ali também sobre a vida dele. Não se compra o Espírito Santo, não se negocia isso. Mas tem um caminho certo. O caminho certo é o arrependimento. O caminho certo é o crer em Jesus Cristo, arrepender-se dos pecados, confessar os seus pecados ao Senhor e imediatamente receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, será que é possível a gente viver essa experiência hoje? Então, é preciso que a gente responda duas perguntas com sinceridade a respeito disso. A primeira delas: você já recebeu o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida? Você já entregou a sua vida totalmente a Jesus, aceitando o chamado de Jesus para ser uma pessoa totalmente dele? Você, ou traduzindo, você já entregou de verdade a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Só você. Segunda pergunta: você é capaz de admitir com todo o seu coração a sua incapacidade de viver a vida que Jesus quer de você com as suas próprias forças? Você é capaz de admitir: eu não consigo viver a vida que Jesus quer de mim? Isso que o pastor está pregando, isso que eu ouço falar, eu não consigo, já tentei, mas não consigo. De fato, a gente tem que entender que não dá mesmo. Nós não conseguimos por nós mesmos. Mas aí, queridos, tem alguma coisa que não casa. Porque se Jesus Cristo, ele veio e ele disse assim:
Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E viver uma vida que não é uma vida abundante, interiormente falando, e nós não estamos falando aqui de coisas materiais. Nós estamos falando de uma vida espiritual, de uma vida nova, uma vida transformada pelo poder de Deus. E eu não estou vivendo essa vida, mas todo aquele que crê pode viver essa vida, e eu não estou vivendo. Então alguma coisa está errada na minha fé. Não é na palavra, não é no próprio Cristo. Porque Jesus Cristo deu a vida dele por mim, ele morreu por mim. Jesus Cristo já me perdoou todos os meus pecados. Jesus Cristo, ele já me deu, o Pai já me deu através de Cristo a reconciliação com Deus. Então por que eu não experimento esta verdade de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Talvez, é difícil, eu sei, mas talvez a gente tenha que admitir, eu acho que eu não creio de coração nisso. Eu acho que eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Eu gosto da igreja, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu gosto das músicas. Eu gosto de um monte de coisa que faz na igreja, eu acho uma coisa boa. Eu não acho uma coisa ruim. Eu acho uma coisa muito boa para mim, para minha família. Algumas pessoas até dizem assim, quando nasce o filho, né? Agora eu preciso ir para a igreja, porque eu preciso criar o meu filho na igreja. Mas não porque é uma consciência de que a pessoa precisa de Deus. Ela ainda acha assim, eu posso viver a minha vida numa boa, sem precisar de Deus. Mas o que nós estamos falando aqui é de algo totalmente diferente. É para você que entende, eu preciso de Jesus. Jesus disse assim, que Ele veio para os que precisam de médico. Ele não veio para os sãos. Ele veio para aqueles que precisam dEle. E se você entende, eu preciso, é por você que Jesus Cristo veio. Se você entende, eu preciso de uma mudança, de uma transformação na minha vida, eu não quero mais viver como eu estou vivendo. É por você que Jesus veio. E quando o Espírito Santo de Deus ele veio habitar em nós, ele traz para dentro de nós essas verdades benditas do Evangelho. Aquilo que é só algo que a gente ouve, passa a fazer sentido dentro de nós. Então ele cura o nosso interior. Você não precisa fazer aí, ir numa igreja que, nós vamos ter aqui uma sessão de cura interior. É o Espírito Santo de Deus que vem habitar em você que faz isso. Então aquela pessoa que vive tomando medicamento, remédio em remédio, psicólogo em psicólogo, terapeuta em terapeuta, e nunca muda, essa pessoa de repente é transformada pelo poder de Deus. Ela é curada interiormente. O marido olha para ela e fala, o que aconteceu com essa mulher? A mulher olha para o marido e fala assim, meu Deus, o que aconteceu com ele? Não dá nem para acreditar, ele era assim, olha que jeito que ele está. É algo que acontece, é algo de Deus, é algo que vem do céu, que não tem na terra, queridos, vem do alto, vem de Deus, é uma transformação que vem do alto. E aquela pessoa que não conseguia perdoar os outros, sempre com cara fechada, cara ruim, sempre de mal com a vida, negativa em tudo, aquela pessoa de repente começa a buscar as pessoas para se reconciliar, a viver uma vida alegre, o rosto já não é mais aquele rosto fechado. E essa pessoa passa a ter vontade de falar de Jesus para outras pessoas. Mas você precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu já contei essa história, mas conto de novo. Em outubro de 88, eu estava no meu último ano do seminário lá em Campinas. Faz muito tempo. Tem gente que não era nascida, né? Muita gente. Em outubro de 88, eu fui passar um dia com uma família de Jaú, da minha igreja, numa cidadezinha ali perto de Jaú, que se chama Itaju. E ali o rio Tietê, ele passa ali. E eu fui com os meninos, nós fomos lá no barco, eles estavam pescando. E de repente, um dos meninos, o Daniel, que tinha 14 anos na época, eu estava com 21,
O Daniel falou, vamos nadando até a margem? Eu falei, vamos. E ele pulou, saiu primeiro, nadando. E logo depois eu saí atrás. E fui nadando. E eu tive um choque térmico. E o meu corpo atrofiou completamente. E eu percebi que eu ia morrer afogado. Não funcionava nada, os braços, as pernas, absolutamente nada. E veio o desespero, né? Fundei uma vez, consegui com muita força, só com o pescoço e a cabeça para cima. Eu pedi para os meninos ligarem o barco, eles não conseguiram. A cordinha do motor saiu na mão do Zé Antônio, um dos amigos. E todo mundo desesperado, as namoradas dos meninos que estavam do outro lado, desesperada, pulando, por favor, por favor. E eu lembro que eu falei só uma coisa para o Daniel. Eu falei, Daniel, pega no meu cabelo. Eu tinha, olha que bênção. Vocês não sabem, mas eu tinha. Falei para o Daniel, pega no meu cabelo por trás e só deixa a minha cabeça para fora. Ele falou, por quê? Eu falei, não pergunta, só faz isso. E ele estava desesperado. Eu tive que entregar a minha vida nas mãos de um menino de 14 anos. Para sair dali, vivo. Eu estava totalmente entregue. Se ele não estivesse ali, naquela hora, eu teria morrido. Eu não tenho dúvidas disso, eu teria morrido. Eu tive que entregar a minha vida nas mãos dele. Você está entendendo isso? As minhas forças tinham ido embora. Eu não tinha força nenhuma, o corpo não funcionava. Você entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes você quer fazer as coisas do seu jeito. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Parar de lutar, entender, acabou, eu morri. Acabou. Só Jesus pode me tirar dessa. Só Jesus pode me livrar daqui. Só Jesus pode mudar minha vida. Só Jesus pode mudar o meu casamento. Só Jesus pode mudar a minha história. Mas se você quiser continuar lutando do seu jeito, Jesus vai falar, tudo bem, se bate aí. Ele é muito educado. Você vai continuar se batendo do seu jeito, do jeito que você sabe fazer. Você sabe que vai dar sempre nas mesmas coisas. Sempre com os mesmos problemas. Mas Ele vai respeitar você. Ele não vai lá e tirar você de uma vez. Mas Ele está ali junto, que nem o Daniel estava lá pertinho de mim. Ele está junto da gente, ao alcance de um braço. Mas você vai querer isso? Ele fala, se alguém quiser, estou aqui, vem comigo. Vem comigo. Queridos irmãos, o Senhor quer mudar a minha vida, a sua vida. Ele quer de verdade, mas você quer? Será que o meu querer casa com o querer do Senhor Jesus? Ele quer abençoar a sua vida, mas você realmente quer? Se você quer, tem que ser do jeito dele, não do seu jeito. Ele não negocia nada. Ele fala desse jeito. E a gente simplesmente se submete porque Ele é o Senhor. Seja feita a tua vontade. É feita a tua vontade. Feche os seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Meu querido, minha querida irmã, há algo na sua vida do que você precisa se arrepender, que você sabe que está errado, atitudes, comportamentos, escolhas, um estilo de vida, que você sabe que está errado, contrário à vontade de Jesus. Se arrependa agora, meu irmão, em nome de Jesus, e diga para Ele, eu me arrependo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Será que você agora mesmo quer dizer a Jesus, Senhor Jesus, eu confio no Senhor. Eu confio no Teu perdão.
Eu confio que o Senhor me aceita. Não pense que você tem que mudar primeiro para vir para Jesus. Não, não é isso. É quando você entrega a sua vida nas mãos dele, do jeito que você está, é que ele começa a fazer a mudança. É ele que muda. Então entrega agora a sua vida a Jesus. Se você crê que ele morreu por você, se você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia, se você crê que ele subiu ao céu, se você crê que ele enviou o Espírito Santo para habitar em você e que ele vai voltar, se você crê nesta verdade bíblica, então abra o seu coração agora e receba Jesus na sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. Convida Jesus para morar em você. Jesus amado, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Vem habitar em nós, Senhor. Transforma a nossa vida. Nós queremos ser do Senhor. Jesus amado, derrama sobre mim o Teu Espírito. Vem habitar em mim, Espírito Santo. Transforma a minha vida. Eu quero ser totalmente Teu. Faz isso na minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti. Abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, se você fez isso de coração, se é de coração que você fez, crendo no seu coração, de fato, naquilo que Jesus fez por você, creia que o Espírito Santo veio habitar em você. Não é algo que de repente vai acontecer trovões no céu e coisas dessa natureza. Não. Ele vem de uma maneira que é tão suave que você só vai ver os resultados na sua vida. É como o Espírito sopra onde quer. Você não o vê. Você não vê. Você ouve a sua voz. Não é assim com o vento? A gente vê que o vento está passando porque as árvores balançam, mas a gente não vê o vento. Assim é com o Espírito Santo de Deus. Ele vem, ele entra na nossa vida, ele passa pela nossa vida. E nós só vamos perceber através dos resultados que ele vai produzindo em nós. E eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, e oro por isso, que ele opere em você, na sua vida, resultados maravilhosos. Amém, querido? Que sejam maravilhosos os resultados da presença do Espírito Santo em você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vou chamar os presbíteros que estão presentes para que venham aqui conosco. Há algum presbítero em disponibilidade conosco? Nós estamos com alguns presbíteros em falta. Hoje Daniel também não vai poder nos ajudar hoje. Tem presbíteros em disponibilidade aqui? Ô, meu amado, por favor, querido, seja bem-vindo, que prazer tê-lo conosco, viu? Como que é o nome do irmão? Milton, seja bem-vindo. De onde é o amado?